Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu venho aqui nesse canal para dar continuidade à série de comentários sobre livros e filmes diversos que eu venho fazendo aqui nesse canal, sempre puxando para o lado da sociologia, da antropologia, da investigação histórica, historiografia, né? A filosofia, a ciência política, bem como todas essas reunidas em torno da pesquisa acadêmica ou do ensaio, como naturalmente teremos hoje. Quero falar desse livro, As Origens do Totalitarismo, da Hannah Arendt, Antissemitismo, Imperialismo e Totalitarismo, um livro clássico de 1951 que nos fez compreender toda a monstruosidade tanto do nazismo quanto do stalinismo da União Soviética. E a Hannah Arendt é nascida da região de Hannover, na Alemanha, em 1906, mas depois ela vai ser erradicada, né, nos Estados Unidos e faleceu em 1975 em Nova York. Mas já vamos falar do livro e da vida dela propriamente dita. Antes disso, eu gostaria de lembrar que esse canal, o canal da Vivega, ele é patrocinado pelo sebo Só Pepitas. O sebo Só Pepitas é um sebo de excelência, é um projeto que dois amigos meus têm de mineirar livros raros nos sebos de São Paulo e disponibilizá-los para venda para todo o Brasil. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da página do Instagram deles. Vale a pena vocês conferirem, porque com certeza vocês vão se deparar com algum livro que vocês estão procurando, ou vai surgir porventura um novo interesse. E os livros, assim como as viagens, as visitas às exposições, as idas ao teatro, ao cinema, ao museu, são coisas que a gente gasta para ficar mais rico, né? O conhecimento a gente gasta para enriquecer ainda mais. Também quero fazer a promoção aqui do meu blog, onde vocês podem encontrar os meus livros para baixar. O meu blog se chama pelorevés.blogspot.com. Vou deixar na descrição desse vídeo também o link para o meu blog. Lá vocês conseguem baixar meus livros em PDF, já unindo o tema totalitarismo, nazismo, stalinismo. Eu tenho um livro que é um ensaio que se chama Uma História dos Movimentos Nacionalistas, que é um livro onde eu reuni nesse livro os grandes movimentos nacionalistas do final do século XIX e do início do século XX, pegando o fascismo, o varguismo, o integralismo, o nacionalsocialismo, o rexismo belga, o sinarquismo no México, né? E eu faço um aparato desses movimentos, né? A Guarda de Ferro Romena também e tal, do Cornelius Codreanu, né? E eu faço um aparato da história desses movimentos nacionalistas lá nesse livro, né? Tem um outro livro também que se chama Bellum, a Guerra como Atividade Humana, onde eu trago uma discussão para saber se a natureza humana é pacífica, trazendo antropólogos que tratam essa visão, em contraposição da visão beligerante, belicosa, se a nossa natureza ela seria pacífica ou ela seria predatória, como Hobbes fala, o homem é o lobo do homem, né? E eu trago também, faço um histórico das guerras, trazendo na discussão muito do autor John Keegan, né? O Clausewitz também, Carl von Clausewitz também, um clássico do livro Da Guerra, né? E o Lawrence Kelley, que escreveu A Guerra entre os Selvagens, né? Antes da civilização, a guerra pré-societal, pré-civilizacional. Vale a pena vocês conferirem. Tem também minha trilogia de aventura, As Aventuras de Donoso Bueno, onde eu faço são romances históricos onde eu mesclo história com ficção. No primeiro que se chama O Dobrão do Velho Amâncio, é a parte introdutória do personagem que eu criei e tudo mais. E aí você tem um paralelo à história do século XIX, do Império, na época do escravismo, uma história que se passa na Revolução de 1924, tenentista aqui em São Paulo, né? O segundo livro, que é A Dama de Elche, se passa na Guerra Civil Espanhola. E o terceiro livro, que é O Segredo dos Caraíbas, se passa no Rio de Janeiro dos anos 50. Vale muito a pena vocês conferirem. Vocês vão gostar se vocês são fãs de romances históricos, né? Bom, também tem minha Magnum Opus, Cadarços Brancos, Entre o Sonho e a Barbárie, onde eu faço um aparato da história
dos punks e dos skinheads aqui em São Paulo e no Brasil também, no Brasil como um todo, né? E os meus livros de crônica e outros trabalhos literários que eu fiz. Vale a pena vocês conferirem. Estão todos diagramados já prontos para conversão em EPUB, se vocês forem ler no Kindle também. E deixa aqui nos comentários o feedback da leitura de vocês, do que vocês acharam dos livros. Para mim faz muita diferença, é muito importante a crítica construtiva ou negativa que vocês fizerem do meu trabalho, tá certo? Bom, então vamos adentrar ao livro de hoje. Hannah Arendt, que escreveu As Origens do Totalitarismo. Esse livro é de 1951 e tem outras edições mais atualizadas. Eu estou com a edição de bolso da Companhia das Letras, que foi lançada recentemente. E aqui é a última versão do livro, né? Ela tem várias atualizações e mais notas de rodapé e tudo mais, né? Mais citações e atualizações do trabalho dela, né? A Hannah Arendt ficou muito conhecida também com o termo a banalidade do mal, porque ela foi convidada para acompanhar o julgamento daquele nazista, o Adolf Eichmann, ou Eichmann, né? Adolf Eichmann, que foi encontrado em Buenos Aires, na Argentina, nos anos 60, e ele foi enviado para ser julgado em Jerusalém. E ela acompanhou e escreveu um livro que se chama Banalidade do Mal, porque ela constatou que ele não era aquele monstro que se dizia. Ele era apenas um burocrata que cumpria ordens. E você cumprir ordens sem pensar, sem fazer um juízo crítico e tudo mais, você pode contribuir para uma monstruosidade, como foi justamente os campos de extermínio dos nazistas da Segunda Guerra Mundial. Então esse termo, a banalidade do mal, se popularizou por conta da Hannah Arendt, né? Ela tem um episódio curioso da vida dela. Ela estudou na Alemanha na época da República de Weimar, né, dos anos 20, e ela foi aluna ou discípula, né, do Martin Heidegger. O Martin Heidegger, que depois vai adentrar o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista, né? E ela era judia. A Hannah Arendt era de origem judaica. E é curioso que ela teve um relacionamento amoroso. Ela foi aluna do Heidegger e teve uma relação amorosa com ele também. Os dois tiveram uma relação. E muitos dizem ele nazista e ela judia, né? Então é uma coisa que o pessoal fala também desse episódio da vida dela. Ela precisava defender uma tese de doutorado, mas depois o nazismo chegou na Alemanha em 1933. O Hitler ascende ao poder, né? O presidente Hindenburg faleceu. O Hitler era chanceler e aí ele vai ser empossado líder da Alemanha. E eles começaram a fazer mudanças bruscas, que ela narra nesse livro aqui também essas mudanças, né? E no meio dessas mudanças impossibilitou ela de defender uma tese de doutorado dela, e ela vai para os Estados Unidos, por sorte, antes de tudo aquilo da solução final, né, da solução final da morte dos judeus aparecerem. Ela conseguiu escapar com vida para os Estados Unidos, onde ela defendeu a sua tese de doutorado, uma vez que nas universidades da Alemanha estava proibido, né, por conta do nazismo e a censura do nazismo, a própria intelectualidade da época também, né? A própria escola de Frankfurt saiu também da Alemanha nessa época e se transferiu para os Estados Unidos. Muitos intelectuais saíram da Alemanha, o próprio Albert Einstein, né? O Einstein foi para os Estados Unidos também. Os Estados Unidos se tornou essa grande potência graças a muitos judeus e não judeus perseguidos durante o período dos anos 30 e depois posteriormente da Segunda Guerra Mundial, que foram para a América por novas oportunidades, né? Bom, o livro As Origens do Totalitarismo é um livro de 1951. E ela escreve ainda quando o Stalin estava vivo. O Stalin vai falecer em 53, se eu não estou enganado, por uma morte misteriosa. Alguns dizem que provocaram a morte dele, que ele teve uma espécie de derrame ou AVC. Por conta, dizem que o Lavrenti Beria, que foi um dos seus braços direitos, poderia estar envolvido numa conspiração contra o Stalin. Então tem uma morte meio conturbada que não se sabe tanto a respeito, né? E ela vai falar do nazismo também. Então ela divide o livro em 3 grandes ensaios.
O primeiro é o antissemitismo, o segundo o imperialismo e o terceiro o totalitarismo. Que ela vai falar, por exemplo, no antissemitismo? Ela vai contar a história do surgimento do antissemitismo, que ao contrário do que muitos pensam, por mais que os judeus foram perseguidos ao longo da história em vários países, foram perseguidos por Roma, no Egito, por Roma, foram perseguidos na Europa da Idade Média, depois o Édito de Granada, com a expulsão dos judeus da Península Ibérica, todas essas trajetórias ao longo da história de perseguições aos judeus, eles não podem ser confundidos, esse movimento antirreligioso judaico, com o movimento antissemita do século XIX e XX. O antissemitismo vai ganhar uma proporção maior no contexto do Estado-nação. Quando surgem os Estados-nações, eles se preocuparam em equalizar, e deixar todos os cidadãos, deixar todos os cidadãos iguais, equalizar a todos. E o judeu era visto como um povo que criava um Estado dentro de outro Estado. E esse Estado invisível dentro de outro Estado, que seria para usurpar esses Estados e tudo mais, seria inconcebível a ideia de igualitarismo. Essa ideia de igualitarismo entre os cidadãos de um Estado-nação. Os judeus nessa época vão se aliar às monarquias e eles vão se tornar grandes credores e agiotas, até de certa forma, dos grandes impérios. Mas muitos deles conseguiram ganhar títulos também, embora fosse mais difícil, porque os judeus não tinham um Estado-nação, eles eram mais propensos às ideologias mais internacionalistas. Mas ela fala, por exemplo, dos Rothschilds, né? Os Rothschilds que em 1817 conseguiram ganhar títulos de nobreza na Áustria. Era uma família austríaca, judaica, né? Que depois vai ter muita influência nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, anos depois, tem a influência dos Rockefellers, principalmente em torno do petróleo, né? Do Standard Oil and Company, do petróleo e tudo mais. E esses judeus, o que eles faziam? Eles, quando tinha uma guerra entre os estados-nação, eles financiavam um estado contra outro estado e financiavam outro estado também. Então eles financiavam um estado e financiavam o estado inimigo para ganhar dinheiro em cima do conflito, igual basicamente o que os americanos fazem hoje, norte-americanos fazem hoje vendendo armas, a indústria bélica, né? Vendendo armas para os dois lados em conflito. O importante é o lucro que se tem, independente do resultado do conflito. Eles faziam exatamente isso. Ela vai falar que aquele escritor, o Louis Ferdinand Céline, vai falar que era um antissemita notório, francês, mas antissemita notório. Eu tenho um vídeo falando do livro dele, Uma Viagem ao Fim da Noite. Vou deixar na descrição desse vídeo para vocês assistirem, caso vocês queiram assistir o link dessa videoaula, dessa resenha, né? Ele falou, por exemplo, que todas as guerras da Europa foram provocadas pelos judeus desde o ano 850. Ou seja, desde o ano 850, todos os conflitos da Europa eram culpa de judeus, né? Ele era um antissemita notório, claro, é um absurdo essa afirmação dele, né? Então, basicamente, vai gerar muito descontentamento das pessoas nos seus respectivos estados, e ela fala também da ralé. E essa ralé, que não pode ser confundida com a massa, a ralé que é induzida e hipnotizada pela violência, que tem opiniões rasas, né? Em inglês, essa ralé se chama mob, The Mob. Tem uma música do Black Sabbath com o Ronnie James Dio, com o Dio, né? Cantando, que se chama The Mob Rules, que ele fala: If you listen to fools, the mob rules. Se você escuta os tolos, né? Os tolos, os idiotas, a ralé governa. Mob pode ser também uma palavra designada para máfia. Eu já ouvi algumas traduções de mob para máfia também, mas é ralé. E essa ralé é da onde vieram basicamente os dois grandes líderes dos totalitarismos,
tanto Hitler, que veio da ralé também, quanto o próprio Stalin. O Hitler era um cabo da Primeira Guerra Mundial, uma pessoa do baixo clero, que muito se fala que, que esse baixo clero era como se fosse um barbeiro de um gueto, fazendo alusão ao filme O Grande Ditador, do barbeiro que se confunde com o ditador, que era o Hinkel, né, que é uma paródia do Hitler e tudo mais. Eu tenho um vídeo falando do Grande Ditador, uma resenha que eu faço do filme, vou deixar também na descrição desse vídeo o link dessa resenha. E então é isso, os judeus começaram a ser vistos pela ralé, que era ressentida, como um mal, e o nacionalismo foi usado pelos Estados-nações e também pelos grandes líderes para hipnotizar essa ralé, a ralé e as massas também, de certa forma. Mas ainda não é a massa, a ralé não necessariamente é a massa, deve ser confundida com a massa. E também ela nega, ela desconstrói a ideia do bode expiatório, de que tudo aquilo que aconteceu contra os judeus, seja na França, do caso Dreyfus, do Dreyfusard, do Alfred Dreyfus, né? Ou da Action Française, do Charles Maurras, seja nos escritos do Ruston Stewart Chamberlain, que escreveu os fundamentos do século XIX, que era baseado no racismo científico, tudo isso daí, e o próprio nazismo também, todas essas questões não eram necessariamente uma perseguição aos judeus, com o argumento que muitos têm, que eles seriam bodes expiatórios. É um movimento muito mais amplo, é um movimento de base muito mais amplo e enraizado, que seria esse antissemitismo que começou em 1894, basicamente na Europa, com força na França por conta do caso Dreyfus, né? E depois vai ganhar toda a Europa, principalmente pós Primeira Guerra Mundial, da geração perdida, pós Primeira Guerra Mundial, que culpou culpou a Grande Guerra ter sido causada e a derrota da Alemanha pelos judeus, né? E depois com o antissemitismo que vai ser adotado pela Alemanha nazista, né? Bom, no início de cada capítulo ela vai fazer citações muito interessantes, como por exemplo nesse do antissemitismo, ela cita o Martin Dugard. O Martin Dugard teria dito: esse século começou com a Revolução e terminou com o caso Dreyfus. É o século da escória, é o século do esgoto, é o século da latrina, né, que vai entrar para a latrina da história, que foi o século XIX. E aí eu já vou emendar com a parte do Império, que ela vai fazer o capítulo sobre imperialismo, já mesclando com o capítulo do antissemitismo, porque foi no século XIX que surgiram as teorias racialistas e as teorias racistas do racismo científico, do Arthur de Gobineau. O Arthur de Gobineau foi aquele que lançou o termo ariano, né? Inclusive ele tinha contato com o Dom Pedro II, né? O imperador brasileiro, Dom Pedro II. E dizem que ele teria sido uns dos que disse ao imperador Dom Pedro II para incentivar a imigração europeia, para embranquecer o Brasil. Porque o Brasil teria um grande problema da maioria da população ser de origem escrava, de escravizados, né? E ele deveria então favorecer a imigração europeia para embranquecer o Brasil, né? Um projeto de branqueamento, né? E também o Ruston Stewart Chamberlain, o que escreveu Os Fundamentos do Século XIX, que vai ser um livro que vai influenciar o próprio Alfred Rosenberg, que escreveu O Mito do Século XX. Basicamente ele se inspirou muito no Chamberlain, né? Que seria o mais alemão dos ingleses, né? Ele era britânico, mas de origem germânica, né? Além de tudo isso, ela vai citar no início do capítulo do imperialismo o Cecil Rhodes, que criou aquele país, a Rodésia, que é o atual Zimbábue, na África, né? Depois que a Rodésia ficou independente, eles mudaram o nome para Zimbábue, foi uma república socialista, né? E ele teria dito, se eu pudesse, eu anexava até os planetas, né? Aquela ideia de anexar do Império Britânico e tudo mais, do racismo que tinha, o fardo do homem branco. Ela vai falar daqui do fardo do homem branco, que ele tinha que civilizar o mundo inteiro, que ele tinha que partir para a civilização e tudo mais.
E também o século termina com o caso Dreyfus. O que foi o caso Dreyfus? O Alfred Dreyfus, fizeram até um filme recentemente, né? Ele era oficial do exército francês, mas de origem germânica, e ele foi acusado de espionagem. E ele vai ser julgado por espionagem, mas ele, notadamente, ele era inocente. Até o Émile Zola, aquele escritor francês, dizem que ele ficou do lado do Dreyfus. E esse caso Dreyfus vai ser conhecido como Dreyfusard. O Dreyfusard que aconteceu na França, que vai gerar uma explosão de antissemitismo pela Europa. Não, começando pela França e depois pela Europa. Falando, não, o Dreyfus é um traidor porque ele é judeu. Então a condição dele ser judeu passou a ser maior do que o seu crime, seu suposto crime de espionagem. Também ela vai mencionar um outro caso que favoreceu muito o antissemitismo, que foi a publicação do documento chamado Os Protocolos dos Sábios de Sião, que foi um documento criado e permeado durante o czarismo na Rússia, né, na Rússia do czar, que obviamente aquilo é um absurdo, é falso aquilo, né, que fala que os judeus são encarregados do comunismo, da ameaça socialista, mas ao mesmo tempo eles também estariam por detrás da sociedade de mercado capitalista, e tanto o capitalismo quanto o socialismo seriam obras de judeus para dominar o mundo. Aí surge essa ideia do judeu como dominador do mundo, como uma organização judaica que domina o mundo, de banqueiros e de investimento mundial, que é o que vai permear o nazismo, né? O Hitler vai se utilizar muito dessa ideia do domínio judaico mundial. Também não é à toa, porque no século XIX, o Theodor Herzl ele vai lançar as bases do chamado sionismo. O que é o sionismo? O sionismo é o nacionalismo judaico. Os judeus não tinham pátria, o Estado de Israel só vai ser criado em 1948. Os judeus não tinham pátria até então. Eles eram um povo que vivia nos guetos, vivia meio que à margem nos países europeus. E o Theodor Herzl organizou um movimento nacionalista que não estava necessariamente ligado a um Estado, mas estava ligado a um povo. E era o povo semita, o povo judeu. Que depois desse sionismo vai ser o movimento que vai criar o próprio Estado de Israel, e essas nações que nós estamos vendo, por exemplo, a guerra do Líbano agora com Israel e tudo mais, do Hezbollah, dos xiitas contra Israel e tudo mais, esses movimentos eles acusam o sionismo, eles são contra o sionismo. E esse discurso anti-sionista ganhou os corações da esquerda. Hoje a esquerda mundial é anti-sionista, né? A esquerda mundial critica muito o sionismo e tudo mais, se fazendo muitas vezes valer dessas ideias preconceituosas do século XIX, que falava que os judeus teriam então uma dominação mundial, estariam por detrás de governos e seriam dominadores e tudo mais, o que foi provado ser um absurdo, uma falácia, ainda mais nos dias de hoje. Tem muito gentil, né, muitos gentios que são os não-judeus, que são encarregados de dominação financeira mundial, de bancos e tudo mais, que não tem nada a ver com o judeu, não são apenas os judeus, né? Mas por que os judeus? Aí ela fala até no livro uma citação interessante, que teria tido uma conversa entre duas pessoas, e uma das pessoas falou assim: o problema de todo mundo são os ciclistas. Não, quem começou a Primeira Guerra, se eu não me engano, quem começou a Primeira Guerra foi culpa dos ciclistas e dos judeus. E a pessoa fala, mas por que os ciclistas? E ele fala, por que os judeus? É tão absurdo você comparar, você falar que é culpa só dos judeus, quanto você falar que é culpa dos ciclistas, ou dos esportistas, ou qualquer outro grupo que existe por aí. Então ela faz essa sátira também, traz essa questão também, né? Bom, e no imperialismo então teria então tido todas essas ideias de expansão, e aí ela fala que não se usa mais a palavra expansão, e sim a palavra extensão, né? Que não se usa mais como se usava, e os próprios Estados-nação, como o próprio Reino Unido,
mudou esse discurso de expansão para extensão, para não ser tão pejorativo, porque eles queriam que os povos dominados fossem sujeitos à coroa britânica. E ela vai falar, por exemplo, da Índia também, a fome de Bengala, do Churchill, que o Churchill foi culpado pela fome de Bengala. Ela não entra nessa discussão do Churchill, mas eu estou trazendo essa discussão. O Churchill, que nós podemos admirá-lo em vários aspectos, né, na sua empreitada contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial e tudo mais, contrariando Neville Chamberlain, que fazia acordos com Hitler e tal, mas ele foi responsável pela morte de milhões de indianos na fome de Bengala, né? A fome de Bengala foi algo terrível que aconteceu também naquela época. E ela vai falando então desses imperialismos, dessa época do imperialismo e também fazendo uma analogia também com o antissemitismo, né? Bom, ela aponta algo muito interessante também, que eu achei muito interessante quando estava lendo o livro, que ela vai falar que todo esse ressentimento da ralé com os judeus é quando esses judeus perderam poder de influência, mas eles mantiveram as suas riquezas, os seus bens, as suas posses. E ela vai falar que a riqueza ela é muito invejada pelos ressentidos quando os que são donos da riqueza não têm poder de influência sobre a sociedade. Isso faz um pouco de sentido. Se você é um político influente, se você é um líder, se você é um cara que tem poder, não só dinheiro, mas poder, você impõe um respeito e você impõe uma obediência a essa ralé ou partes da massa à sua vontade. Mas se você apenas tem riquezas e bens, mas você não tem esse poder de influência, você fica mais passível de raiva dos outros, porque o sujeito despossuído vai ter raiva de você por você ter posses, por você ter bens, porque você é como se você tivesse aquilo e não merecesse aquilo, porque você é apenas um abastado, você não tem o poder político em si, né? É uma coisa muito curiosa que ela fala nesse livro aqui, né? E ela vai falar então que o imperialismo foi a base dos nacionalismos também. E o nacionalismo ele vai ser uma ideologia que vai cair muito bem para a ralé. A ralé vai começar a se fazer do nacionalismo para exaltar uma ideologia que vai apontar os culpados pela miséria da nação ou pela situação de extrema vulnerabilidade que essa ralé mesmo estava submetida. E a ralé, como eu disse, ela é seduzida pela violência. E foi basicamente o que aconteceu na Alemanha. A Alemanha conseguiu captar essa ralé com um líder que veio do baixo clero também, que é o próprio Adolf Hitler. E ele, por ter a linguagem do povo, e ele nos seus discursos falava: eu estive nas trincheiras junto com vocês. Né? Ele foi cabo na Primeira Guerra Mundial, ganhou até a Cruz de Ferro porque ele foi ferido e tal. E ele usava esse fato para contagiar as massas. E as massas se sentiam representadas por alguém que veio do baixo clero também. Não era alguém da inteligência, não era alguém da elite, no conceito de elite sociológico, dos aristos, dos melhores, dos mais virtuosos, como dizia o próprio Aristóteles, né? Na verdade, era alguém que tinha vindo do povo, que falava a língua do povo e que o povo olhava e se sentia representado. Por isso que esses grandes populismos, eu tenho um vídeo falando do livro A Razão Populista, do Ernesto Laclau, vou deixar na descrição desse vídeo também o link para vocês assistirem. Esses grandes populistas, líderes populistas, eles eram carismáticos no sentido da liderança carismática que o próprio Max Weber falava, embora o Laclau não concorde que seja apenas essa questão do líder carismático, porque eles eram líderes que saíram do povo, eram líderes que foram do povo. Eu me lembro dos dois grandes líderes atuais do Brasil, o Luiz Inácio Lula da Silva, à esquerda, que veio do povo, que fala a língua do povo e que veio da ralé também, e o próprio Jair Bolsonaro, que também tem uma linguagem popular e está à direita.
e também veio desse grupo da sociedade que é a base da sociedade. E se confunde muito hoje democracia, que tem uma tonalidade meio totalitária hoje em dia, com o líder. Então nós estamos assistindo no mundo uma espécie de falência da Constituição e do Estado liberal. Por isso que esse livro da Hannah Arendt ele se faz muito atual e muito importante a gente ler e entender. Porque, dadas as devidas proporções, é claro que não é igual ao nazismo, é claro que não é igual ao stalinismo, mas hoje, no mundo inteiro, não só no Brasil, se preza por políticos carismáticos. O político carismático anti-sistema, anti-establishment, toda essa onda que surge contra o establishment, contra o sistema, está sendo cooptada numa espécie de democracia que não necessariamente faz o jogo parlamentar. E ela vai falar que o totalitarismo é antiparlamentário, antiparlamentar, né? É contra a política parlamentária, contra a política partidária e a política oficial da Constituição e tudo mais, que seria basicamente a política de uma elite, né? Que seria a política da chamada inteligência. E ela vai falar que essa inteligência, elas têm vergonha de si mesma. E muitas pessoas, muitos intelectuais da inteligência vão se deixar contaminar e influenciar por essas ideias totalitárias, né? Ideias totalitárias de massa, massificadas. Por mais que eles critiquem a massa, eles vão se identificar, né, nesses movimentos autoritários porque a inteligência e a elite, muitas vezes, né, ela é envergonhada de si mesma, né? Bom, totalitário vem de total. Quando você tem uma imbricação da massa com o líder. E o líder, ele é onipresente. Não tem mais uma espécie de individualidade. O totalitarismo é um fanatismo que vai ultrapassar e sobrepujar todas as liberdades individuais. E ele isola o indivíduo na massa. Você, por exemplo, pode ser crítico ao governo, pode ser crítico ao regime, mas você não tem espaço para se manifestar contrário a ele. E não tem essa liberdade, essas pequenas liberdades que até num governo autoritário, porventura, você possa ter. Então você como se o líder invadisse, não tem como ele estar fisicamente, é óbvio, mas é como se ele invadisse a sua vida privada, a sua cabeça, o seu lar, ele entra dentro do seu lar. Aí eu lembro até do nazismo, que as pessoas tinham rádio em casa com quadro, com a foto do Hitler, eles ficavam ouvindo, as famílias ouviam o discurso dele em casa. É como se tudo fosse voltado para a imbricação do líder e com a massa. Mas tem uma diferença, e ela vai falar que tem essa diferença, do autoritarismo com o totalitarismo. Um governo pode ser autoritário, mas preservar minimamente algumas liberdades e até uma oposição funcionando, mesmo que meio fantoche, mas funcionando dentro do seu regime. Como, por exemplo, o fascismo. Né? O maior aliado da Alemanha nazista era a Itália de Mussolini fascista. Mas a Itália do Mussolini, o Mussolini dividia o poder com o rei Vittorio Emanuele III, que depois o Vittorio Emanuele vai inclusive mudar de lado e o Mussolini vai depois governar no norte da Itália, na República de Salò, a República Social Italiana, que foi um estado fantoche alemão. Mas antes disso acontecer, até depois da marcha sobre Roma de 1922, até esse episódio que foi em 1943, todo esse período ele vai dividir o poder com o rei Vittorio Emanuele. A ditadura militar brasileira, o regime militar brasileiro foi autoritário, mas não chegou a ser totalitário, porque tinha uma alternância de poder, que a gente sabe que eram entre militares, mas tinha uma certa alternância de poder, tinham minimamente eleições locais, não tinha para presidente, que as diretas já vão reivindicar depois, nos anos 80, mas tinha uma certa... Tinha uma Constituição, que foi a Constituição de 1967, tinha uma oposição, porque tinha os dois partidos, o MDB, Movimento Democrático Brasileiro,
e a Arena, né? Então tinha o MDB e a Arena, que era dos militares, a Arena era dos militares. Então tinha uma certa oposição, mesmo sendo uma oposição meio tímida, não sendo uma democracia, tinha o senador biônico e tudo mais, não era uma democracia, mas também não chegava a ser um totalitarismo. E ela vai escrever numa das edições depois, ela vai adicionar notas sobre a China, porque a China da Revolução Cultural Maoísta, do Mao Tse Tung, também se configura como um regime totalitário. Então, os três regimes totalitários que aconteceram no século XX foi a Rússia stalinista, a União Soviética stalinista, a Alemanha Nacional Socialista, a Alemanha nazista e a China da Revolução Cultural Maoísta, né? Bom, o totalitarismo também ele se faz baseado muito na propaganda. A propaganda ela alimenta o sistema toda hora e todos os meios de comunicação e os ministros das propagandas, como o próprio Joseph Goebbels da Alemanha e tudo mais, estão voltados à manutenção daquele sistema. Então a propaganda de massa surge aí, e aí surge a psicologia das massas. E é muito interessante essa psicologia das massas para a gente entender como que o nazismo foi sedutor, toda aquela parafernália simbólica, as marchas, os uniformes, as pessoas queriam vestir um uniforme, se sentiam, tanto que até os civis eram uniformizados, né, da juventude hitlerista, as SAs nazistas antes da chegada do Hitler ao poder nos anos 20. E ela vai falar que o próprio líder das SS, o Himmler, o Heinrich Himmler, ele não era militar, ele era civil, né? E o sonho dele era ser militar, ser um herói da Primeira Guerra, mas ele não lutou na Primeira Guerra. E ele era um civil, né? Mas ele também era um civil militarizado, andava de uniforme e tudo mais. E ela vai falar que os regimes totalitários buscam sempre inimigos, e são sempre inimigos externos ou internos. No caso da Alemanha, os judeus. No caso da Rússia, os burgueses. No caso da Rússia, da União Soviética, os próprios camaradas do partido, que seriam aristocratas demais, por conta dos expurgos stalinistas, né? E também os trotskistas, né? O Stalin era o seu rival Leon Trotsky, que vai ser assassinado no México, né? Era seu rival, então todos eles, tudo que era inimigo era trotskismo. Qualquer ideologia que fosse contrária ao sistema era acusado de trotskismo. E depois vai ser acusado de fascismo. O próprio trotskismo vai ser acusado de ser fascista, né? E essa ideia da esquerda hoje falar que tudo que se contrapõe à esquerda é fascista começou nessa época dessa briga com o Stalin e o Trotsky, porque tudo aquilo que era contra o stalinismo eles acusavam de trotskismo e de fascismo, né? Bom, ela vai falar que muitas vezes a massa precisa passar por um processo de individualização. E na Alemanha, quando Hitler chega ao poder, esse processo já havia acontecido, que era um processo que não aconteceu na União Soviética. E o Lenin foi preparando o terreno para o Stalin concluir esse processo depois. As teses de abril, né, as teses de abril do Lenin e a própria NEP, né, a nova economia política e tudo mais, foi preparando um terreno que depois o Stalin vai tentar industrializar o país, urbanizar o país, e precisou dessa ditadura das massas, onde o indivíduo se sentia isolado na massa. Você é isolado na massa porque numa sociedade de classes, os interesses de classes eles se permanecem. O burguês tem seu interesse de classe, manutenção dos seus privilégios, o trabalhador e o camponês têm seus interesses de classe também, porque ele só tem a força de trabalho para vender, tem seus sindicatos e tudo mais. E no regime totalitário, na sociedade totalitária, o indivíduo não consegue participar de uma agremiação lógico, que seja contrário ao governo ou que seja contrário ao regime. Então ele tende a se isolar, ele fica isolado, ele não consegue juntar os seus iguais. Por isso que é muito difícil você derrotar um país totalitário. Os países totalitários foram derrotados por conta de guerras externas, né? A Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial,
A União Soviética ter passar por uma revisão depois do Stalin, na época do Nikita Khrushchev, né? O Nikita Khrushchev ele vai fazer uma revisão do stalinismo e foi o processo de desestalinização da União Soviética, né? E na Alemanha só conseguiram vencer por uma guerra externa. O totalitarismo só foi banido da Alemanha por conta de uma guerra externa. E isso é uma característica. O totalitarismo ele isola o indivíduo na massa e o indivíduo não tem poder de fazer oposição organizada, uma oposição coordenada em grupos contra o grupo dominante, né? Bom, ela vai falar também do caráter transitório dos totalitarismos, né? Os totalitarismos eles não vieram para durar. São regimes que eles são esquecidos logo que passa o fanatismo do líder, né? Ele é concentrado no líder, mas se o líder morre, ele não tem uma continuidade na sua mesma proporção. Um exemplo típico disso que tem um pouco de foge um pouco à regra é a Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, desde o Kim Il-sung, né, passando por Kim Jong-un, Kim Jong-il e agora o Kim Jong-un, né, eles mantiveram uma espécie de autocracia, uma família absolutista no poder desde da formação da Coreia do Norte. Mas dizem que se o Hitler tivesse depois do Hitler, né, se o nazismo tivesse continuado, quem assumiria no lugar? Se tudo estava voltado para o líder, quando o líder morre, o regime não tem como sobreviver. E aí eu lembro desse período que nós passamos de políticas radicais, seja à direita ou à esquerda, poucos se lembram agora que uma normalidade democrática, de certa forma, ela volta a reinar, né? O nazismo, historicamente, ele não deve ser esquecido, mas ele foi esquecido. Na Alemanha, embora você tenha grupos neonazistas na Alemanha, na Áustria, até na própria Polônia, que é uma contradição, né? Em outros países da Europa também, o nazismo ele foi esquecido, ele ficou relegado ao passado. Isso é diferente do comunismo, né? O comunismo ele ainda é vívido, né? Ele é mais recente. O fim da União Soviética foi muito mais recente do que do nazismo e ele parece sobreviver de alguma forma se reinventando dentro das democracias, do jogo democrático das democracias ocidentais, né? Mas o nazismo não. O nazismo, depois que o líder morreu, ele ficou relegado ao esquecimento, né? Bom, ela vai falar então que o nazismo ele vai se consolidar, assim como o Stalin fez seus expurgos e perseguiu todos os supostos traidores e mandou eles para os gulags, né? Tem aquele livro famoso Arquipélago Gulag do Alexander Solzhenitsyn, né? É curioso é que o Hitler, embora fosse contrário ideologicamente ao Stalin, o Stalin era a única figura que o Hitler respeitava, que o Hitler, não digo que ele admirava, mas ele respeitava. Falava que era o gênio Stalin, né? O Stalin de aço, o Marechal de aço, Stalin é aço, né? É, então você percebe que mesmo em barricadas opostas, quando a Alemanha tinha o tratado do Ribbentrop-Molotov, né, o tratado do Pacto Nazi-Soviético, né, os alemães admiravam muito a União Soviética e aprenderam muita coisa na União Soviética. E tanto que a Alemanha se armou na União Soviética, né, antes do rompimento do pacto, que levou à Operação Barbarossa em 1941 com a invasão da União Soviética, né? E o Hitler, antes dele chegar a ter esses poderes totais, ele também tinha um problema de rivalidades dentro do seu país. E ele fez essa espécie de expurgo, entre aspas, que foi a Noite das Longas Facas, quando ele mandou que os traidores da SA fossem extintos. Os soldados da SS perseguiram os soldados da SA do Ernest Röhm, né? O Ernest Röhm, que era o Röhm, né? O Ernest Röhm, que era o líder das SA, foi preso e executado. Ele, inclusive, era homossexual. Dizem que quando prenderam ele, ele foi surpreendido na cama com outro SA, né, com um outro cara lá. E a própria imagem dele, da vida pessoal dele, sexual dele, seja lá o que for, era uma coisa que os nazistas não perdoavam, que os nazistas não aceitavam, né? E ele era o líder das SA, e ele foi morto, e depois que as SA foi eliminada na Noite das Longas Facas,
por conta que elas estavam se tornando um exército paralelo, né? O Hitler que se fez chegar ao poder pela influência das SAs, depois aniquilou as SAs porque elas estavam sendo uma espécie de poder paralelo, aí ele vai consolidar todo o poder total a partir de 1934, né? Ele chega ao poder de 33 e a partir de 34, 35, depois da Noite das Longas Facas, ele vai consolidar todo o seu poder e a gente sabe que depois no que resultou tudo isso depois. Bom, é um livro que não tem como eu falar de todas as passagens dele, mas é importante a gente entender essa sociedade massificada, que é a sociedade que nós vivemos ainda hoje, que é um advento novo, né? A sociedade de massa, uma coisa muito recente, surge na Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial do século XIX, e se acentua esse processo no século XX. Tem o grande livro A Rebelião das Massas, que eu tenho um vídeo no canal também, do José Ortega y Gasset. É um livro que eu recomendo muito, dessa rebelião das massas, para a gente entender essa sociedade massificada, que está cada vez mais imbricada com o líder, e as redes sociais, a informação descentralizada e distribuída e a facilidade do acesso à informação, ela faz com que o cidadão médio hoje, mediano, da ralé, o cidadão da ralé, ele não tenha graus hierárquicos e níveis hierárquicos para se alcançar ao líder. Então é como tem uma imbricação muito forte entre o povo e o líder. E isso alguns chamam de democracia da maioria, né? O poder da maioria, e também da Vox Populi. O que é a Vox Populi? É a voz popular, que hoje em dia não tem mais um isolamento da classe política e dirigente com a população. A gente volta a ter esse fenômeno por conta das redes sociais, do líder imbricado com as suas redes. Por isso que o político hoje tem as suas redes sociais, o político hoje tem seu lobby político, seu capital político e seus seguidores. Independe de tempo de televisão hoje, porque o cara às vezes não tem nem tempo de televisão, mas ele consegue ter um grande público na internet hoje. Isso é muito parecido com o totalitarismo, dadas as devidas proporções. Lógico, não está acontecendo nenhum holocausto nem nada disso, mas é uma característica parecida com a característica do totalitarismo. A propaganda de massa, o surgimento do cinema e do rádio foi a base do stalinismo e do nazismo. E na nossa época de agora, a base de tudo isso está sendo as redes sociais. Então a gente tem que tomar muito cuidado também para entender que a democracia não precisa ser aquele jogo de uma elite que vai ser descolada dos interesses do povo e tudo mais, mas a imbricação do líder com o povo nessa democracia direta, uma espécie de democracia direta, que não é uma democracia feita na cúpula, é uma democracia ou indireta, né, feita na cúpula, é uma democracia direta, onde a ação que acontece no Congresso já reverbera logo de cara e pipoca logo de cara na população do país, da massa. Ela tem uma característica muito parecida com o totalitarismo e a gente tem que ficar esperto. É importante que se tenha uma democracia direta, uma vox populi, mas também se perde muito da noção da virtude, a noção da virtude, os mais virtuosos, que são aqueles que sempre compuseram a inteligência e a intelectualidade, os intelectuais orgânicos, vamos dizer assim, né? Bom, eu fico por aqui então, recomendo veemente o livro da Hannah Arendt, falecida em 1975 em Nova York, que nos legou essa grande obra, As Origens do Totalitarismo. E também, quem sabe um dia eu faço um vídeo falando da banalidade do mal, tá certo? Então é isso, para ficar extremamente, curta, se inscreva, compartilhe esse vídeo para aquela amiga ou amigo que também gosta do tema. E não deixe de conferir os meus livros no meu blog, pelorevés.blogspot.com. O link está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, gente! Grande abraço!